Tudo bem? Bom, vocês devem estar morrendo de curiosidade para saber o que vai acontecer nesse dia. Até a última vez que nós nos falamos, Marcos iria sair com o Gesso durante um dia todo. Será que ele foi? Será que deu certo esse passeio? Vamos saber? Bom, aquele dia eles foram sim e chegaram até o local da pescaria. Lá, Gerson alugou um barco. E eles foram até a metade do lago e lá eles começaram a pescar. E começaram a se divertir. Nossa, parecia que Gerson entendia muito. Ele sabia colocar a minhoca no anzol, desde a deixar uma ponta aparecendo para que os esfomeados peixes viessem a abocanhar. E não é que deu certo? Eles pegaram muitos peixes, sabe? Naquele momento, aquele dia foi muito maravilhoso. A tarde chegou e eles foram para uma sorveteria. Como eles estavam se divertindo! Marcos nem se importava mais com o que iria falar, com o que eles estavam conversando, porque eles conversavam sobre tudo. Desde a futebol até Marcos ter se tornado o homem da casa desde que seu pai havia falecido. E Gerson parecia que entendia de todos os assuntos. Ah, como era bom conversar com um homem. Parece que ele entendia tudo o que eu estava falando, Marcos pensava. E ao entrarem no carro para ir embora, Marcos reclinou a sua cabeça assim no vidro e ficou pensando em tudo o que aconteceu naquele dia. E ele pensava: ai, até que Gerson é um cara legal. Eu acho que ele poderia substituir o meu pai. Gerson acho que daria um pai perfeito para mim. Por isso que minha mãe gosta dele. E chegando em casa, quando já iam encostando, ele observou que a sua mãe olhava pela janela. Mas ela estava preocupada. Afinal de contas, eles haviam de chegar às 6 horas da tarde e já eram 9 horas da noite. Já estava muito tarde e ela perguntou: por que vocês não ligaram? Vocês podiam ter falado alguma coisa, eu estava preocupada. E Gerson pedindo desculpa e falou: me perdoa, é porque foi muito bom, nós conversamos tanto que a hora passou e nós nem percebemos. E enquanto é isso, Marcos pensava: ah, como foi bom esse dia, conversar com um homem. Parece que ele entende de todos os assuntos. Mamãe é legal, mas parece que as mães não entendem alguns assuntos. E aquela semana foi muito divertida, porque eles continuaram saindo. Gerson levou ele para futebol, levou ele para jogar basquete, ensinou ele a andar de bicicleta. Ai, que semana maravilhosa! E Gerson prometeu: Marcos, eu vou te levar para acampar. Ai, Marcos ficou muito feliz. Gerson disse: e será só nós dois, os homens. Nossa, ele ficou muito empolgado. E a semana passou, os dias passou e Gerson não aparecia mais. Ele ficou preocupado e perguntou: mãe, cadê o Gerson? Ele prometeu que ia levar para acampar um fim de semana e está demorando. Sua mãe colheu-se os ombros e disse: Marcos, ele deve estar muito ocupado. E Marcos ficou assim meio pensativo. Só que numa noite, ele acordando, ele passando pelo corredor, viu sua mãe falando ao telefone. Mas sua mãe parecia um tanto preocupada. E ela falava assim: tudo bem, Gerson. Tudo bem. Achei que poderia dar certo, mas se é assim... Marcos, ao ouvir isso, deu um frio no estômago. Ele nem podia acreditar no que tinha escutado. E ele resolveu perguntar à sua mãe. Falou: mãe, cadê o Gerson? Nós iremos acampar, mãe. O que aconteceu que ele não volta? Sua mãe chamou Marcos, sentou ele e falou: Marcos, preciso falar uma coisa muito séria com você. Eu quero te dizer que depois que seu pai morreu,
eu achei que Gerson poderia ser bom para nós dois. Eu achei que nós seríamos felizes com ele, mas não foi o que aconteceu. Nós não ficamos amigos o suficiente para isso. E eu quero te dizer que o passeio não vai acontecer. Naquele momento, Marcos ficou tão indignado, com tanta raiva, que ele gritou: mas mãe, isso não é justo. Ele prometeu, mãe, ele prometeu, isso não é certo. E sua mãe, ao ver a reação de Marcos, abraçou ele, e Marcos, olhando sua mãe, o rosto dela começou a chorar, a cair as lágrimas. E eles ficaram ali. Sua mãe disse: Marcos, não fique assim, não fique assim, meu filho. E Marcos falou: mãe, nunca mais eu vou ter um pai, né, mãe? Nunca mais eu vou ter um pai. Sua mãe não aguentou aquilo e, afastando Marcos, pegou no queixo dele, olhando bem nos olhos dele, disse assim: Marcos, você tem um pai. Sim, você tem um pai. Lembra quando você fez algo muito errado, que você achou que o seu pai deixaria de te amar? Lembra que você achou que Deus deixaria de te amar? Mas eles não deixaram de te amar, e seu pai lhe perdoou. E ele te ensinou naquela noite um versículo que diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz: vede que quão grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Marcos, seu pai lhe ensinou que Deus é o seu pai. Desde o momento que você estava ali à mesa e recebeu o Senhor Jesus naquela oração, você confessou o Senhor como seu Salvador. Seu Pai agora é o Pai Celestial também, e Ele promete que nunca vai nos abandonar, que nunca vai te abandonar. Ele é o seu Pai. Marcos, quando seu pai faleceu, eu achei que eu não iria aguentar, mas Deus me sustentou. Deus foi o meu Pai Celestial que nunca me abandonou, porque a palavra dele declara que Ele nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria, que precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E foi isso que aconteceu comigo. Deus nunca me abandonou, Marcos. Eu sempre tive o amor de Deus comigo. Ele nunca me desamparou. Marcos, seu pai morreu. Ele não está mais aqui com você. Gerson te fez promessa que ele não pôde cumprir. Mas eu quero dizer que Deus, todas as promessas, Ele cumpre na nossa vida. Ele nunca deixa de cumprir nenhuma promessa que Ele faz a nós. E sua mãe falou com ele que você venha lembrar que Deus é sim o seu Pai, porque diz na palavra dele. Naquele momento a sua mãe saiu e Marcos ficou ali pensando naquele versículo, mas começou a lembrar de tantas outras coisas, porque afinal de contas ele ainda estava meio desapontado. Porque seu pai, ele sabia que seu pai não tinha culpa de ter morrido, não podia evitar aquele acidente, mas ele morreu. Ele sabia, ele estava com raiva também, porque sua mãe e Gerson não puderam dar certo, não deu certo o relacionamento deles. Ele tinha raiva dentro dele, e enquanto ele ficava refletindo sobre tudo isso, porque afinal de contas ele queria ter o pai perfeito, e ele não pôde ter, mas ele começou a se lembrar mais uma vez, e ele resolveu se levantar. Ele acendeu a luz, foi na pontinha do pé e, deixa eu ver se eu me lembro, ele abriu a gaveta. No meio ali dos papéis da escola bíblica dominical, ele encontrou a sua Bíblia. E, abrindo a sua Bíblia, ele ficou pensando, deixa eu ver se eu lembro, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Ah, achei. Diz assim: vede que grande amor
nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Parece que aquelas palavras agora estavam entrando no coração de Marcos. Ele começou a sentir uma paz dentro dele, que ele foi ali para a sua cama, dobrou os seus joelhos e começou a fazer uma oração. E ele disse assim: Papai do céu. Ele deu um sorriso quando ele falou isso. E ele repetiu: Papai do céu. Ele sorriu de novo e continuou: me perdoa porque eu achei que eu não tinha um pai perfeito, mas eu creio que o Senhor nunca me abandonou, que o Senhor nunca me desamparou e que eu nunca venha deixar, Senhor, de te amar. E nunca se esqueça que o Senhor é o meu Pai perfeito. Que felicidade do Marcos! E ele estava tão feliz agora que ele se deitou e ele olhou para o céu antes de dormir e disse assim: Boa noite, Pai. Ele dormiu aquela noite, um sono maravilhoso. Crianças, se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, você também pode ter, você tem esse Pai perfeito dentro de você. No momento que você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, Ele se tornou o seu Pai. Porque a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, filhos de Deus. Você é filho de Deus agora e você pode chamar a Deus como seu Pai. Embora você tenha o seu Pai terrestre aqui na terra, você tem também o seu Pai celestial. Sempre o Pai presente que nunca vai nos abandonar. E você, criança, que talvez esteja sofrendo, talvez você não tenha a companhia do seu pai hoje. Talvez você se sinta tão só, querendo conversar como o Marcos queria, com um pai, com um homem, conversas de homem. E você não tem essa companhia, você pode ter agora. Você pode crer no Senhor Jesus, no sacrifício dele na cruz e receber ele no seu coração. Porque quando você faz isso, a palavra dele declara que a todos quanto receberam, ele dá o poder de serem chamados seus filhos. E você pode fazer essa oração agora e receber o Senhor Jesus no seu coração. E você vai se tornar filho de Deus. Amém? Você quer fazer essa oração? Feche os seus olhos agora e declara assim: querido Deus, eu creio que eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor me amou tanto a ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu te peço que entre no meu coração, que seja o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me faz um dos seus filhos. Amém, amém. Que coisa maravilhosa, você agora é filho de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e a paz de Cristo habite no seu coração. Amém?